E aí, pessoal, aqui é o professor Nilson Seixas. Hoje o assunto é a segunda parte sobre a Grécia Antiga. Então, nós vamos comentar sobre as duas principais cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. Então, Atenas, como a gente havia comentado, né, passou por um processo político até chegar à democracia. Então, foi um processo lento e gradual, onde se construiu, então, o acesso das pessoas a uma participação política nas decisões, certo? Bom, então, a polis grega, ela foi importante no sentido de se construir todo esse ambiente de debate, esse ambiente de conflito, entre aspas, né, de ideias. Então, isso foi bem importante para o desenvolvimento das cidades-estados gregas, principalmente na cidade de Atenas, então, certo? E ali havia, então, os sofistas, né, as pessoas que preparavam as pessoas para falar bem em público. Então, eram pessoas que tinham interesse em desenvolver o falar bem em público, o saber se expressar em público, né, para convencer as pessoas sobre as suas ideias. Então, havia toda uma preparação pelos filósofos chamados sofistas, então, e o Sócrates, ele não era a favor dos sofistas, porque o Sócrates dizia que o importante do conhecimento é chegar à verdade dos fatos, é a pessoa crescer, se desenvolver com o conhecimento, e não ter um conhecimento apenas para conseguir ali um objetivo prático e imediato. Então, o Sócrates, ele não era a favor dos sofistas, ele era uma espécie de um opositor às ideias dos sofistas. Ele dizia que os sofistas não tinham interesse em chegar à verdade dos fatos, certo? Bom, o Sócrates também, comentando, né, sobre um fato aí sobre o Sócrates, ele foi considerado uma pessoa perigosa para o sistema político da época, porque ele questionava a cultura dos gregos, a política, as situações em que estavam ocorrendo no dia a dia. Então, ele se tornou uma pessoa considerada subversiva, uma pessoa perigosa para o sistema, que poderia derrubar, né, o poder de algum político, algo nesse contexto aí. Então, ele procurava fazer diálogos com as pessoas, né, com interlocução entre as pessoas, procurando mostrar um processo, né, de educação para elas, formando uma visão crítica sobre as coisas que acontecia no dia a dia. Então, bem importante isso. Bom, sobre a questão da sociedade ateniense, né, nós podemos colocar ali, por exemplo, os eupátridas, que eram pessoas ricas, as detentoras das maiores e das melhores propriedades, das terras férteis também. Nós tivemos ali os demiurgos, que eram os comerciantes. Também nós tivemos ali os georgóis, que eram as pessoas, pequenos proprietários de terras. Os tetas, que eram pessoas marginalizadas, que perderam as suas terras, né? E também os escravos, que a mão de obra escrava foi muito utilizada na Grécia Antiga. E, inclusive, tem um termo que a gente estuda, que é o ócio, né? O que significa ócio? Alguém ocioso. Ócio significa estar livre das obrigações. Então, o ócio na Grécia Antiga era apenas para as pessoas que trabalhavam com a filosofia, com a política, com a parte intelectual da cidade. E aqueles que não estavam livres das obrigações, aqueles que não estavam no ócio, deveriam estar trabalhando, exercendo uma atividade que exigia esforço físico, que eram, então, os escravos e as pessoas mais pobres. Então, filosofia e escravidão, de certa forma,
elas estavam interligadas. Os filósofos queriam ficar no ócio, no estar trabalhando com o pensamento, com a reflexão, com aquilo que precisava mudar na sociedade, e precisavam, então, de pessoas que trabalhavam, que executassem o trabalho forçado, que era, então, o destino dos escravos e das pessoas mais pobres, certo? Bom, falando um pouco sobre a cidade espartana. Esparta é uma cidade militar, uma cidade governada por 2 reis, portanto, uma diarquia, e isso, então, é uma característica bem importante, tá? A criança, desde os 7, 8 anos de idade, era destinada ao Estado, o Estado cuidava da educação dessa criança, e ela era formada, então, para ser um bom soldado, e a sua preparação iniciava nessa idade, 7, 8 anos, depois na fase da adolescência, e ele estaria pronto como soldado por volta dos 30 anos de idade. E a sua atividade militar ia até os 60 anos de idade. Bom, quando uma criança nascia com alguma deficiência física, ela era descartada, então não se incluía, né, na sociedade espartana uma criança com um problema físico, porque eles queriam uma pessoa, desde pequeno, né, com saúde, para poder ser um bom soldado. As mulheres espartanas, elas também tinham uma preparação física, não para ir para a guerra, mas sim para formar, né, gerar, né, pessoas, crianças, né, bebês saudáveis. Então, elas também participavam de atividades físicas para ter corpos saudáveis e gerar, então, filhos saudáveis. Então, a questão da questão física em Esparta era bem importante, então, certo? Bom, na cidade de Esparta nós temos lá os esparciatas, ou espartanos, que eram considerados cidadãos, pessoas com direitos e privilégios. Também nós tivemos ali os periecos, que eram pessoas livres, que faziam comércio, faziam artesanato também. E nós tivemos os ilotas, que eram os servos, né? Então, essa divisão aí da sociedade espartana, certo? Bom, também lembrando que lá na Grécia Antiga tinham os metecos, lá na cidade de Atenas havia os metecos, que eram os estrangeiros, certo? Bom, falando um pouco sobre a cidadania na Grécia Antiga. A cidadania na Grécia Antiga era para poucos. Ser cidadão, por exemplo, vamos pegar a cidade-estado de Atenas. Ser cidadão em Atenas era privilégio para um pequeno grupo apenas. Então, somente homens livres, adultos, acima de 21 anos, que possuíam terras e que eram filhos de pais atenienses. Então, era um grupo muito restrito, que tinha direitos e tinha privilégios. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, falar em cidadania na Grécia Antiga é algo limitado para poucos. Hoje nós temos uma cidadania muito mais ampla, e quando a gente fala em cidadania, a gente está falando de direitos e também de deveres, né? Isso é bem importante. Hoje em dia a questão da cidadania está bem mais ampla, crianças têm, né, aqui, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a questão dos direitos do consumidor, o Estatuto do Idoso. Então, nós temos uma série de direitos hoje, e a cidadania hoje é bem mais ampla do que, por exemplo, na cidade de Atenas, certo? Então, lembrando sobre a questão da democracia também em Atenas, a democracia era direta. As pessoas votavam em praça pública para tomar alguma medida sobre a cidade. Então, não havia representantes políticos como hoje. Hoje, por exemplo, no Brasil, a nossa democracia é uma democracia indireta. Nós vamos votar em representantes que são
vereadores, prefeitos, governadores, o presidente, o senador, os deputados, são os nossos representantes. Então, a nossa democracia é uma democracia indireta. E eles, então, os nossos representantes, é que vão tomar as medidas necessárias, então, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Na questão da cultura, da economia, na política, em várias áreas, né? No lazer, na educação, na saúde, certo? Bom, uma coisa também importante sobre a questão da filosofia na Grécia Antiga, que a origem da filosofia, ela surgiu muito por essa questão da participação das pessoas. Então havia um ambiente, vamos dizer assim, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, de as pessoas participar de debate, participar das decisões de forma mais ativa. Então, a filosofia, ela é, vamos dizer assim, filha da cidade, ou seja, foi neste ambiente que surgiu a filosofia e aos poucos, então, as pessoas começaram a abandonar as explicações mitológicas e começaram, então, a trabalhar de uma forma muito mais racional, buscando as causas, os elementos, né, de origem, buscando a raiz dos problemas e não mais tendo explicações míticas, né, e mitológicas sobre as coisas. A questão da mulher ateniense, por exemplo, também bem importante isso, é que a mulher ela era destinada ao ambiente do lar. E aí a gente vê uma construção de uma sociedade patriarcal, onde o homem tem privilégios, o homem tem direitos de fazer atividades, por exemplo, em público, e a mulher era destinada ao ambiente do lar, para cuidar dos filhos e das coisas da casa, né? E isso depois foi sendo transferido ao longo de anos e anos para a história, né? Então a gente conhece, por exemplo, depois os romanos, e continuou a mulher ainda não tendo voz ativa, não tendo participação nas decisões políticas, por exemplo. E hoje nós temos também um pouco essa dificuldade de colocar em pé de igualdade os homens e as mulheres, mas podemos perceber que existe uma pequena evolução, mas é necessário para construirmos uma sociedade mais justa, uma igualdade entre homens e mulheres na sociedade atual. Então, se a gente for buscar uma raiz dessa desigualdade, a gente pode ver que desde a antiguidade e passando por outros períodos históricos, a mulher sempre ficou em uma condição desigual em relação aos homens, então, certo? Então, por isso que é importante a gente estudar a história, para a gente poder perceber a raiz das coisas, de onde vêm os problemas sociais que enfrentamos em nosso dia a dia, e para que a gente possa, então, resolvê-los, esses problemas. Certo? Então, esta é a segunda parte da Grécia Antiga. Muito obrigado aí e até um próximo vídeo. Abraço aí.